Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o podcast Papo de Redação da Folha de Boa Vista, um espaço onde a gente repercute as principais notícias do dia. E hoje, antes de começar nosso papo, eu quero falar sobre oportunidade e empregabilidade. A Escolete está oferecendo 700 vagas para cursos presenciais em diversas áreas nas 2 unidades da capital. Então, se você tem interesse em se qualificar e entrar no mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo, acesse o nosso site folhabv.com.br e saiba mais sobre o assunto. Ainda sobre emprego e oportunidade, o governo federal pretende fazer, em fevereiro do ano que vem, um concurso público unificado que vai acontecer de maneira simultânea em 179 cidades do Brasil. Esse concurso pretende preencher 8 mil vagas do Serviço Público Federal que estão disponíveis e os salários podem chegar até R$30 mil. E agora ao assunto. Hoje eu trouxe a nossa jornalista de polícia, a Marília Mesquita, para falar sobre um assunto complicado e um assunto muito frequente. A gente tem noticiado bastante coisas em relação a esse tema e chama a nossa atenção e é importante a gente levantar debates sobre esse assunto, que é a violência entre padrastos e enteados. Ontem a gente noticiou que um homem foi preso lá em Rorainópolis por tentar matar o enteado a facadas. O enteado tinha 11 anos. E aí eu voltei em algumas notícias e a gente já também noticiou um homem que foi detido por agredir enteadas, o adolescente de 15 anos que matou o padrasto porque ele agredia a mãe, um padrasto que foi preso por ter estuprado a enteada de 11 anos, outro no Cantá que estuprou a enteada de 4 anos, e um jovem que atingiu o padrasto a tesouradas para defender a mãe. Então aí a gente tem diversas camadas envolvidas de violência e de onde vem essa violência. E eu acho que a gente pode começar a falar dessa penúltima do padrasto que agrediu as 2 enteadas no Cidade Satélite. Ele foi detido e dentro da ocorrência a gente recebeu a informação de que o padrasto teria assumido a agressão e que seria para impor respeito às enteadas. Diante disso, a gente pode concluir várias coisas, né, Marília? Oi, José, e para você que está nos ouvindo e nos assistindo aqui o nosso papo de redação, hoje está bem diferente, né? O Lucas não está aqui apresentando, que o Lucas está de férias, muito chique. Mas, em relação aqui à nossa temática de hoje, realmente, assim, é um assunto muito delicado e que ele envolve aí várias questões. Não é uma questão assim, é a mãe é a culpada, ou o adolescente que é rebelde, ou o padrasto que é um criminoso, né? Assim, ele comete um crime, sim, porque a gente sabe que o que ele fez é crime, né, todos esses homens, mas assim, tem toda uma questão estrutural também da família. Então, assim, são várias questões e é um assunto que ele é bem recorrente aqui no nosso site. Assim como a gente sempre publica matérias sobre violência doméstica, aqui sempre, principalmente nas segundas-feiras, sempre entra aí uma violência doméstica. Esses casos envolvendo enteados e padrastos está sendo bem recorrente, assim, desses últimos meses para cá, está sendo bem recorrente e, assim, são adolescentes, jovens, que acabam cometendo esse crime para defender a mãe. Então, essa mulher, a gente começa a pensar como que essa mulher está, porque ela vive um dilema de o seu filho cometer um crime e provavelmente vai ser apreendido e o seu cônjuge ali, né, o seu companheiro, acabou perdendo a vida ou também vai ser preso e vai responder por um crime. Então, assim, são coisas que a gente tem que avaliar bastante ali como é a rotina dessa família. Exatamente. Como eu estava falando, são diversas camadas, e aí nesse primeiro caso a gente vê aí a situação. Eu lembro que foi eu que escrevi essa matéria do padrasto que estava agredindo as enteadas. Eram meninas de 13 e 14 anos, e a mãe, ela sabia das agressões, ela sabia que havia muitas agressões verbais e físicas ocorrendo naquela casa, e ela não fazia nada. Aí a gente pode imaginar que, enfim, por diversos motivos, por medo, por uma dependência financeira desse parceiro, por realmente ali estar muito envolvida nessa relação,
Porque acontece, de Sim, fato e é acontece. isso que as pessoas elas precisam entender, porque muitas vezes a vítima, ela sabe que ela é vítima de uma violência doméstica, às vezes psicológica, verbal, e tem até a questão física, né, que é quando ali eu acho que já extrapola todo o limite da violência. E às vezes essa vítima, ela sabe que ela é vítima de uma violência, só que ela não tem para onde recorrer, porque às vezes ela não tem emprego, ela depende financeiramente desse companheiro, ela não tem um familiar para onde ela possa recorrer, ela às vezes é de outro estado e só tem ela aqui. Então, assim, são várias questões que envolvem essas situações de violência. Por isso que quando a gente fala de violência doméstica, é importante que a vítima, primeiro, ela tenha consciência de que ela é vítima de violência doméstica. Segundo, que ela peça ajuda aos órgãos competentes, porque esse órgão, ele não vai deixar essa mulher desamparada. Claro que no primeiro momento ela vai, né, ali sofrer algumas consequências, assim, no sentido de um sofrimento. No sentido de sair dessa situação, Sim, né? de sair dessa situação, porque isso é normal. Quando a gente vive uma situação ali complicada e a gente rompe um ciclo, então é natural que haja ali um sofrimento. Mas é importante que essa vítima, ela peça ajuda aos órgãos competentes. Temos aqui inúmeros canais em que essa vítima pode pedir ajuda. O 190, que é da Polícia Militar, tem o Chame da Assembleia, tem a Casa da Mulher Brasileira, que tem ali todos os órgãos reunidos em um só lugar. Então, assim, é importante que essa vítima ela tenha consciência que ela é vítima de violência doméstica, que ela peça ajuda aos órgãos competentes, que ali ela vai ter todo o acolhimento. Esse homem também, a gente fala muito da mulher. Eu, particularmente, a gente sempre fala da mulher como vítima. Mas, na minha visão, o homem, às vezes, ele também, digamos que ele seja vítima de um problema que ele enfrentou. Porque às vezes aquele homem, ele cresceu vendo o pai agredindo a mãe, que o pai cresceu vendo o avô, entendeu? Então, às vezes, a família daquele homem toda cometeu violência doméstica e ele só está reproduzindo o que ele cresceu vendo o pai dele, por exemplo, fazer. Então, é importante também que esse homem, ele passe por atendimento para que ele entenda que o comportamento dele não é correto e que ele tem que mudar esse comportamento para que ele não cometa mais crimes e para que ele não responda por isso aí judicialmente, vá para a cadeia, enfim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que era um ponto além do que eu pretendia falar sobre. Mas, de fato, tem muita questão do machismo envolvido, e o machismo ele é estrutural. O problema do homem se sentir na posição de poder agredir uma mulher, ele vem muito antes da própria existência Sim. dele, porque é histórico. E aí você entrou na situação de que deve existir um trabalho de não conscientização, porque eu acho que hoje a gente já tem o entendimento de que a gente não conscientiza as pessoas. Sim, a gente sensibiliza as pessoas. Mas porque as pessoas realmente elas veem a segurança pública e o sistema prisional como um todo, sim, uma maneira de fazer justiça, mas as pessoas também têm, às vezes, justiça como vingança. Quando, na verdade, a justiça e o sistema prisional devia ser um meio de ressocializar essas pessoas que cometem delitos, que pagam por esses delitos, e que, quando saírem dali, elas devem procurar maneiras de se inserir na sociedade com dignidade. O que a gente sabe que é diferente da nossa realidade. Exatamente. Que a pessoa entra no sistema prisional, não ela com o objetivo, mas o sistema insere ela com o objetivo de ressocializá-la, e ali dentro, por diversas questões de estrutura, realmente de políticas, de gestão, a pessoa, o que comete o delito sai mais revoltado Sim. com o sistema e muito rapidamente volta a praticar os mesmos delitos e até mesmo pior quando sai. E aí a gente entra numa situação muito mais grave, porque aí a gente falou do caso do homem que agrediu as enteadas e já vinha agredindo a mulher, mas tem esses dois casos que eu acho que são muito mais graves, e ambos foram no interior, dos padrastos que foram presos por estuprarem crianças de 11 e de 4 anos. E aí a gente entra numa camada muito mais séria do assunto,
Porque o estupro, por si só, seja ele de uma mulher vítima adulta, já é uma coisa muito grave, que é inadmissível. Mas quando isso acontece com crianças de 11, de 4 anos, eu acho que tem uma camada muito mais complexa e muito mais grave do problema. Porque à medida que a gente sabe que a gente tem um criminoso ali, e tem a camada da pedofilia, as pessoas... óbvio, a gente sempre fica de olho nos comentários, e os comentários são muitos comentários divergentes, tipo, a menina, desde nova, ela sabe o que tá fazendo. Porque sempre, às vezes, as pessoas tendem a colocar a culpa na vítima. A culpa sempre... Mas, poxa, a vítima tem 11, a vítima tem 4 anos. As pessoas sempre colocam a culpa na vítima e na mulher. Sempre. A mulher, ela pode estar com uma burca e ela foi estuprada. Mas ela estava com o olho aparecendo. Os cílios da mulher estavam aparecendo. Ela piscou várias vezes para aquele homem e deu a entender. Não, negativo. A culpa aí é do homem. É do homem. Porque ele cometeu um crime. E isso, assim, matérias de estupro, elas me deixam muito revoltadas. Vocês não sabem como é que é a rotina aqui da redação, não tem, eu acho que, nenhuma noção de como é que funciona aqui. Mas quando são matérias de estupro, sempre eu dou uma surtada aqui na sala, ou eu fico, assim, reclamando sozinho. Porque é muita coisa absurda que a gente tem que ouvir, a gente tem que ler. Tanto que o meu apelido de delegada aqui na redação surgiu após 2 casos de estupro que eu fiz. E a violência, ela sempre acontece, esse tipo de violência, ela sempre acontece dentro de casa. Nunca é um estranho. São poucos, né, os casos que a gente faz aqui. A mulher estava andando na rua, o homem veio e a estuprou. São pouquíssimos os casos. Sempre é um tio, um padrasto, um avô. Recentemente, nós colocamos aqui, publicamos uma matéria de que o avô tinha estuprado a neta e a família só descobriu o estupro após a menina sangrar por vários dias e ela ser encaminhada para o hospital. Então, assim, a violência, ela começa dentro de casa. Por isso que eu sou muito a favor de falarem sobre a questão a educação sexual. Isso, eu fiquei até nervosa. E esse tipo de coisa é um assunto que deixa muita gente revoltada, principalmente nos nossos comentários, porque as pessoas, presta atenção, elas são muito contra a educação sexual na escola, porque elas acham que educação sexual se trata de ensinar a fazer sexo. Isso mesmo. Era esse o ponto que eu ia entrar. Por quê? Violência sexual, educação sexual, não é você chegar para uma criança e você falar assim, meu anjo, a gente faz sexo assim, você tira a roupa. Não é isso. Violência sexual, falar sobre isso é falar, se alguém pegar nas suas partes íntimas, se alguém pegar no seu seio, nas suas nádegas, aonde for, isso é crime, não deixa. Por quê? Existe tanto esse preconceito de, se a gente falar sobre o assunto, vai incentivar a criança a cometer tal coisa. Não, muito pelo contrário. Existem relatos de que crianças, elas denunciaram que elas eram vítimas de estupro, de abuso, depois de ouvir palestras, depois de ouvir especialistas, e ela entender que ela passa por aquilo e ela tem que denunciar. Então, é muito importante ter essas temáticas. São temáticas, digamos, difíceis da gente falar, porque existem muitas pessoas que passaram por esses abusos, enfim. Mas é importante a gente falar para que não cometa esse tipo de abuso. E se você que está me ouvindo e nos assistindo, se você acha que esse tipo de assunto não tem que ser falado, comece a pensar. Por que você não quer que fale sobre esse assunto? Convém para você de alguma forma? Exatamente. Por que você não quer que fale sobre educação sexual para o seu filho? Porque você comete esse crime? Porque você conhece alguém que comete esse crime e você não quer que essa pessoa seja presa? Ou porque realmente falta informação? Sim. Porque a questão de faltar informação, isso me pega um pouco, porque hoje a gente vive numa era onde a maioria das pessoas tem celular, tem acesso à internet, tem rádio, tem televisão, tem várias formas de você saber sobre um assunto.
Às vezes, aqui, jornalista não sabe de nada. A gente não sabe de nada, mas ao mesmo tempo a gente sabe de tudo. Por quê? Faz parte do nosso trabalho ir procurar informações. Não importa o assunto. Aqui, como eu sou da editoria de polícia, então, homicídio no bairro Cidade Satélite. Eu vou ter que falar com fonte, com vizinho, com amigo que mora naquele bairro para eu poder saber aonde foi que aconteceu. Então, por que as pessoas elas não começam a usar a internet, o Google, para fazer pesquisas inteligentes? Tipo, o que é educação sexual? Só pesquisa lá, o que é educação sexual, que vai aparecer. E eu acho que existe um pouco, as pessoas ficam acanhadas de fazer isso, mas olha, o seu Google não vai te julgar. Sim, ele não julga. Porque a gente, às vezes, bota lá, como faz arroz, por exemplo. E aí ele já vem com várias perguntas de que alguém já perguntou sobre aquilo. Exatamente. Então, assim, e outra, a gente tem uma tendência das pessoas não procurarem se informar, elas serem informadas de maneira passiva. Sim. E tem um risco nisso, nos famosos grupos de WhatsApp, que é da gente cair nas fake news. Porque para quem produz notícias falsas com uma intenção por trás, porque tem sempre uma intenção por trás, é muito conveniente você ter ali um grupo de pessoas que só vai receber a informação e vai repassar a informação porque convém para elas. E eu acho que as pessoas, nos últimos anos, perderam a noção de que a notícia não é aquilo que nos convém. Não é porque aquela notícia não nos convém que ela é falsa. Sim. A notícia não, às vezes, e na maioria das vezes, ela não tá ali pra agradar a gente, ela não tá ali pra servir a gente. A notícia tá pra informar a gente e criar na gente um senso crítico sobre o que tá certo ou o que tá errado, sobre o que tá acontecendo na sociedade. E essa noção se perdeu nesses últimos anos. Sim, muito. Ainda mais em período de eleição, onde as pessoas realmente, parece que elas procuram por notícias que as convém, pra passar pela frente e não tem esse filtro de será que eu tô compartilhando uma coisa que é mentira? E às vezes a pessoa sabe que tá compartilhando uma mentira, mas como aquela mentira convém pra ela, é muito conveniente, sabe? E as pessoas parecem que entraram numa bolha. Tipo assim, não quero mais saber de nada, só quero saber sobre determinado assunto. E as pessoas, elas vão ali, a cada dia elas vão se alimentando mais daquilo e elas não procuram o outro lado. A gente vê muito isso, às vezes alguém comenta assim, a famosa falou tal coisa. Só que se você for ver a entrevista inteira, ou dependendo da temática, a pessoa falou uma coisa que cortaram apenas um trecho que não tem um outro contexto. Então, tem uma imagem também de uma leoa que eu acho muito interessante, que é uma leoa que ela tá com um filhote e as leoas, né, elas pegam os filhotes com a boca. Então, a foto ela foi tirada de um ângulo que parece que a leoa, ela comeu a cabeça do filhote, uma coisa assim. E de um outro ângulo, a leoa, ela tá segurando o filhote dela. Então, tudo a gente tem que olhar pelos dois lados. Um exemplo, né? Tipo, a famosa chamou o homem de preto. Um exemplo. Só que, tipo assim, vá ver o contexto todo, vá pesquisar pra você ver por que ela chamou ele de preto. Não, ela chamou ele de preto mesmo, de uma forma preconceituosa. Ok. Agora não, ele chamou ele de preto ali, que a blusa dele era preta. Então tudo tem assim, todo um contexto. Exatamente. E assim, voltando pra nossa questão, da violência doméstica entre enteados e padrastos, muitos comentários que a gente recebe, assim, acho que volta um pouco no que a gente falou, tipo, essas mulheres estão colocando esses homens dentro de casa, não sei o que, já vai ser outro que vai fazer a mesma coisa. A gente já falou sobre a tendência de realmente culpar a vítima, a gente falou um pouco também sobre esse acesso à informação, que às vezes o agressor ele tem muito acesso à informação, e a gente, se por um lado a gente como profissionais da informação, é nosso dever realmente sensibilizar as pessoas sobre determinados assuntos, a gente também não pode sentir que a nossa obrigação ser didático demais com homens
já crescidos, que têm acesso à informação, têm acesso até demais à informação, e deveriam saber muito bem que o que eles fazem é errado e é passível de responder por um crime judicialmente. E enfim, os desdobramentos são esses. O violentador, ele destrói o núcleo familiar, ele destrói às vezes uma vida e destrói a própria vida. E é muito triste ver que essas notícias são cada vez mais frequentes. Sim, isso é muito triste, porque a gente fica se colocando, às vezes, naquela casa. Eu, particularmente, quando às vezes eu estou escrevendo alguma matéria, e dependendo da temática, eu fico me colocando ali no lugar da vítima, naquela situação, tipo, como seria, tipo, eu ali? Como é que eu me sentiria? Tipo assim, como é que essa pessoa se sentiu com tudo isso? Então, uma criança de 11 anos, ela está se formando, né? Formando ali o seu caráter, formando suas opiniões. E já passar por um trauma desse, a gente não sabe se foi a primeira vez que ele passou por uma situação dessa com o companheiro da mãe. A gente não sabe como é que era a relação do pai e da mãe. Então, assim, são várias camadas, como a gente já falou aqui. E fica um alerta também para as mulheres. Não só para as mulheres, para os homens, para todo mundo. Quando você for se relacionar com alguém, sempre dá aquela pesquisada, tipo, antecedentes criminais, bora ver ali na internet. Pode parecer loucura a gente falar isso hoje em dia, mas a gente vive num mundo que tá maluco. Sim, a gente sempre fica bagunçando, né? E você tem que se proteger de todas as formas. Coisa de gente louca. Mas é necessário. Tipo, vamos ver aqui, vamos tentar conseguir aqui o nome completo, ou às vezes o nome e o sobrenome, a gente entra nas redes sociais para ver quem a pessoa segue, o que ela curtiu, se tem um amigo em comum. Vamos perguntar ali do nosso coleguinha quem é aquela pessoa, se ela já teve um outro relacionamento, como é que ela era no outro relacionamento, porque isso diz muito. Isso é uma questão assim para a gente se proteger mesmo e para proteger os nossos. Porque ninguém tem escrito na testa, eu presto, eu não presto, eu sou legal, eu sou chata, eu sou agressiva, eu não sou. Então é um meio, assim, uma forma da gente se proteger e proteger os nossos, principalmente as pessoas que têm filho. Porque tem muita gente que fala que, não, adoro crianças. Mas na hora que está em um relacionamento com alguém que tem filho, se transforma. Exatamente. Então a gente não sabe aqui o que esses agressores, eles prometeram para essas mulheres. Às vezes a mulher fala, eu tenho 2 filhas, adoro crianças, adoro adolescentes. Só que quando casa, vão morar junto, a pessoa se transforma e aí a coisa acaba fugindo do controle e acaba indo parar na delegacia e depois aqui no nosso site. E a gente está comentando aqui sobre. Então, assim, para encerrar, como a Marília falou, se as pessoas não encontrarem mecanismos de defesa, elas vão acabar aqui no nosso site, e o que a gente menos quer aqui no nosso site é dar notícias ruins. Depende. Não, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Mas assim, o meu trabalho, ele depende, infelizmente, da desgraceira do outro. Mas assim, evitar também, né? Porque a gente acaba noticiando aqui muita violência doméstica, muito estupro, essas questões mesmo, padrasto agrediu o enteado, estuprou a enteada. São assuntos assim que eu particularmente eu não gosto nem um pouco de ter que noticiar, porque não é uma coisa assim legal da gente ouvir, da gente saber, e dependendo do caso, às vezes a gente omite algumas informações que elas são muito pesadas mesmo, e a gente tem uma regra no jornalismo que, né, a gente não pode também colocar todos os detalhes, que é para não chocar a sociedade, muitas vezes mais do que o assunto já é chocante. Então, ter esse cuidado mesmo pra gente não ter que estar noticiando esse tipo de assunto que é muito delicado. Então, pra finalizar, gente, esse foi o meu primeiro episódio conduzindo. Bem-vindo, boa sorte. Boa sorte mesmo. E se você quiser ficar por dentro das notícias do dia, acesse folhabv.com.br e eu espero você amanhã aqui no Papo de Redação.